Às vezes eu acho que a gente não fala o suficiente sobre coisas óbvias da fé cristã. E uma delas, por a gente não falar muito, a gente tem perpetuado bastante a mentira de que Deus é o nosso mordomo e tudo que a gente quer vai vir na hora que a gente quer, porque isso tá no meu coração, porque eu tô sentindo que isso vai acontecer e porque eu tô pedindo muito, então Deus tem que fazer. Gente, honestamente, a gente tem que amadurecer como cristãos. Se você é um discípulo de Jesus, você precisa entender que você deixou a sua vida para viver a vida dele. Entende? Isso é algo que eu tenho aprendido com o Senhor todo dia, desde que eu conheci Jesus, que os meus desejos já não importam mais tanto assim. Os meus sonhos já não importam mais tanto assim. A questão é que tem muita gente, e eu já agi assim muitas vezes, que pensa que Deus vai dar tudo o que você sonha, porque é um sonho. E, tipo assim, vai acontecer e tal. Não tem nada de errado em você sonhar. Eu quero esclarecer isso antes de começar esse vídeo. Você tem um sonho no seu coração. Isso é muito especial, você sonhar com algo, você ter uma meta, você ter algo pra conquistar. Só que o grande ponto é, se a gente não sonha com o Senhor, a gente tá sonhando em vão. Entende? Tantas vezes a gente sonha com, sei lá, abrir uma empresa ou ter uma família, viajar pra muitos lugares. Só que às vezes essas coisas, esses sonhos, são ídolos do nosso coração. Entende? E Deus não quer dividir o trono do nosso coração com ninguém. Então, primeiramente, antes de sonhar com qualquer coisa, a gente precisa entender qual é a posição de Deus nas nossas vidas. E não é outra senão o rei e o dono das nossas vidas. Ele é nosso pai, ele nos ama e nós somos filhos que podemos pedir as coisas pro nosso pai. Às vezes a gente tem tanto dedo pra ficar pedindo as coisas pra Deus justamente por essa compreensão errada também. Tipo, eu não vou pedir nada porque Deus é soberano e ele sabe e tal. Mas a gente pode pedir, tá na Bíblia. Jesus fala que a gente pode pedir, porque se a gente, né, que é mal, sabe dar boas dádivas pros nossos filhos, quanto mais o nosso pai que está nos céus, sabe? Então a gente pode pedir, só que a única questão é que a gente precisa pedir sabendo que ele é soberano e sabendo que ele é rei das nossas vidas e ele não é obrigado a realizar os nossos desejos. Graças a Deus por isso, gente, porque se Deus realizasse todos os nossos desejos, imagina só onde a gente ia estar. Vou contar um pequeno testemunho breve sobre essa questão de sonhos na minha vida. Quando eu tava no 9º ano na escola, a gente tinha um incentivo muito grande na minha escola a fazer concurso e passar pra algum lugar. E eu idealizei totalmente um colégio federal que eu queria fazer ensino médio, porque eu tinha que passar, porque eu tinha um grande receio no meu coração dos meus pais ficarem pagando escola pra mim. Eu queria muito me livrar disso, dessa despesa pra eles. Eu odiava o fato de que eles tinham que pagar a escola pra mim ainda. E eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que passar. E eu fiz o concurso e eu não passei. Eu fiquei muito frustrada porque eu realmente estava idealizando a vida como se eu fosse passar pra esse concurso e como se não houvesse depois do não passar nesse concurso. Eu não passei e aí eu percebi que eu ia ter que fazer o ensino médio na escola que eu estudava e eu não gostava da minha escola. E eu fiquei muito frustrada, sério. E fazer o ensino médio na minha escola, pra mim, era um pesadelo. Várias pessoas saíram da minha sala porque várias pessoas passaram e todo mundo foi pros colégios federais. E aí, meio que quem ficou eram os fracassados que não passaram. E eu fiquei, tipo, não acredito e tal. Eu fiquei muito triste, muito frustrada mesmo. Primeiro ano do ensino médio veio a pandemia. Foi 2020 pra mim. No final das contas, esse foi um dos fatores que Deus me mostrou por que eu devia ter ficado, porque a minha escola, graças a Deus, conseguiu administrar muito bem essa questão do EAD. Então eu tive aula na pandemia, graças a Deus. Se eu tivesse no colégio federal, provavelmente eu não ia ter. E, para além do que eu posso ver e enxergar como essa coisa da aula online, né, que é, tipo, muito mínima, eu conheci as pessoas certas no lugar certo, sabe? Eu tinha que estar ali, sabe? Um sonho meu, uma idealização do meu coração de 14, 15 anos, foi frustrado para que Deus pudesse mostrar que nem todos os meus sonhos vão ser cumpridos. E isso tá tudo bem, sabe? Eu não tenho que ser essa filha mimada de Deus achando que tudo que eu peço para ele vai cumprir. E graças a Deus por isso. Então, eu continuei nesse colégio, eu conheci as pessoas que eu tinha que conhecer, eu estudei onde eu tinha que estudar. Eu tive inúmeras aulas, cara, no ensino médio que me ajudaram a ser quem eu sou hoje, tipo, moldaram minha visão. As aulas de filosofia, de redação. Foi no colégio que eu estudei, que eu continuei estudando, que eu entendi que eu queria fazer jornalismo na faculdade. Tive os melhores professores pra me incentivar a seguir esse sonho de fazer faculdade. E eu basicamente não estaria trilhando o caminho que eu tô trilhando hoje se eu não tivesse continuado no meu colégio, se eu não tivesse não passado pra aquele concurso. Olho pra trás e vejo como Deus é bom de ter frustrado esse meu sonho, sabe? E até mesmo na época do vestibular, eu estudei o ano inteiro pra passar pra uma faculdade pública, porque eu tava de novo com esse receio no meu coração de, não, agora eu não posso mais fazer meus pais pagarem por uma faculdade, tá? Eu preciso passar. E eu coloquei isso na minha cabeça também. Aí, no primeiro semestre, eu não passei. E eu queria já entrar na faculdade no primeiro semestre. Só que no primeiro semestre, eu também recebi uma bolsa excelente na melhor faculdade particular do Rio de Janeiro. E eu falei, tipo, cara, é isso, sabe? Tipo, Deus abriu essa porta e Deus me fez correr atrás de algo que eu nem sabia que eu queria,
que eu nem sabia que poderia existir. Ele abriu essa porta pra mim e hoje em dia eu tô estudando numa das melhores faculdades do Brasil, especialmente pra comunicação e pro meu curso. E eu olho pra trás e vejo que realmente era ali que eu tinha que estar. Cara, a gente construiu uma célula juntos na faculdade que eu tô agora. A gente fala sobre Jesus. Eu conheci pessoas incríveis, eu fiz amizades maravilhosas. Eu tô aprendendo jornalismo da melhor forma que eu poderia aprender. Tudo isso porque Deus também frustrou outro sonho meu, sabe? Mas muito mais importante do que a minha experiência pessoal é o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto. O que a Bíblia diz sobre sonhos, sobre idealizações e planos. Um versículo que eu gosto muito, que talvez foi o versículo que Deus mais falou comigo no meu tempo de vestibular, foi Provérbios 16, do versículo 1 até o 3, né? Que fala que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ele fala, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor tuas obras e os seus desígnios serão estabelecidos. O nosso coração pode ter sonhos, pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então a Bíblia sempre aponta para esse lugar. A gente tem planos, só que isso não quer dizer que isso está vindo do coração de Deus. Por quê? Porque a gente é pecador, gente. Por que a gente ousa achar que a nossa mente vai ser igual a de Deus? Então, se tá no meu coração, se tá na minha mente, se tá aqui como meu plano, Deus vai cumprir. Isso não é verdade, gente. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a gente tem planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Isso quer dizer que todos os meus planos vão ser frustrados? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que alguns poderão ser cumpridos, mas outros serão frustrados sim, porque o coração do Senhor é muito acima do nosso. Ele é santo, ele é digno e ele sabe tudo de melhor pra gente. No Salmo 37, no versículo 4, também fala assim: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. E aí você pode virar pra mim e falar: ué, mas a Bíblia tá falando que ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Primeiramente, a Bíblia não falou que ele vai satisfazer todos os desejos do seu coração. E segundamente, a Bíblia só falou que ele vai satisfazer os desejos do seu coração quando você primeiro se agrada nele. E se agradar do Senhor quer dizer colocar o seu coração nele e ele ser a sua única fonte de alegria. Quando a gente faz isso, a gente não idealiza, sei lá, o carro do ano, uma viagem, uma igreja cheia, um casamento, filhos ou qualquer outra coisa acima do simples prazer, que não é nada simples, de agradar-se nele, sabe? De ter um coração satisfeito no Senhor. E pra trazer outro exemplo, além do meu pessoal, que eu já falei, mas dessa vez da Bíblia, é muito legal a gente falar de Moisés, porque Moisés, assim como vários outros personagens da Bíblia, tiveram provavelmente um dos seus sonhos frustrados. Moisés teve aquela história toda, né? Que ele foi colocado no rio Nilo, foi achado pela princesa do Egito, e ele cresceu como um príncipe do Egito, gente. Ele literalmente teve a vida cheia de regalias, maravilhosa. E Moisés fugiu do Egito depois de perceber que o povo dele estava sofrendo e ter matado um egípcio porque ele estava revoltado com isso. Ele foi pra Midian. Provavelmente ele idealizou que ele ia continuar ali. Ele casou, enfim, ele estava estabelecendo a casa dele lá. E aí Deus vai lá e fala: você vai voltar pro Egito. Você vai levar todo um povo pra fora do Egito nesse êxodo que eu quero fazer, porque eles precisam ser o meu povo, eles precisam caminhar até a Terra Prometida. E quem vai conduzir todos eles é você. Isso, por acaso, era algum sonho que passava pela cabeça de Moisés? Claro que não, gente. Moisés nunca deve ter pensado nisso. Inclusive, quando Deus designou a missão pra ele, ele falou: Deus, eu não sou capaz, eu nem falo bem. Então, por vezes, a gente idealiza coisas pra nossa vida que não vão acontecer, sabe? Moisés provavelmente pensou de continuar a vida dele lá em Midian, longe dos perigos do Egito, longe das coisas ruins do Egito que ele viu ali com os próprios olhos. Então, às vezes a gente planeja as coisas, mas Deus vai lá e joga tudo pro alto e faz uma coisa totalmente diferente. E a gente olha pra trás e vê que o plano do Senhor era muito melhor. Então, gente, graças a Deus que a palavra certa vem dos lábios do Senhor, não vem dos nossos, entende? E lá em Hebreus 11, quando a gente tá falando dos heróis da fé, eu amo muito a parte que fala sobre Moisés. Diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, ele considerou sua desonra uma riqueza maior que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Então, uma vez que os sonhos de Moisés, as idealizações dele foram todos frustrados, e ele entendeu que ele precisava confiar no Senhor, e ele entendeu que confiar em Deus traria muito maior recompensa do que ele ficar no Egito, ele só descansou nisso, sabe? Moisés soube, assim como Maria, que estava lá com Jesus na casa dela, com Marta, e se assentou aos pés dele e soube escolher a boa parte, Moisés também soube escolher essa boa parte. Ele preferiu sofrer do que continuar com a vida dele confortável. Nem no Egito, eu digo, né? Porque ele fugiu de lá, mas em Midian. Ele preferiu sofrer por Cristo, porque ele sabia que isso valia mais a pena do que qualquer outra coisa que o mundo poderia oferecer. Às vezes a gente pensa tantas coisas para as nossas vidas, tantas glórias, regalias e uma vida tão confortável, e a gente se esquece que a pessoa que a gente diz que é central para nossa fé literalmente não teve uma vida gloriosa,
confortável, cheia de amigos, cheia de riquezas. Essa pessoa, que é Cristo, teve uma vida simples e sofrida, gente. Ele foi abandonado por todos os amigos no dia que ele ia morrer. Ele foi crucificado sem ter culpa de nada. Ele não tinha uma casa legal, ele não tinha uma família rica, ele trabalhava como carpinteiro, ele tinha uma realidade completamente simples. E por que que a gente sonha tão alto, achando que a gente tem que conquistar e conquistar e conquistar? Sabe, por que que as nossas igrejas estão cheias de pessoas falando que você tem que crescer, que Deus quer te levar para um próximo nível, sendo que o nosso próprio Salvador não se importava com isso, sabe? Ele não olhava para as riquezas humanas, ele não olhava para as conquistas humanas, ele só olhava para o Pai. Ele só queria que as pessoas conhecessem o Pai. E como cristãos, o nosso desejo mais profundo do coração tem que ser esse. Que a gente esteja com Cristo, junto dele, e que a gente faça parte dos sofrimentos dele. Como Paulo fala em Filipenses 3, que ele quer conhecer a Cristo, conhecer o poder da sua ressurreição e participar dos sofrimentos dele, para que de alguma forma ele alcance a ressurreição dos mortos. Eu amo no versículo 8 desse mesmo capítulo que Paulo fala: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Gente, conhecer Jesus é mudar a nossa ótica sobre a vida. É não desejar mais palácios, riquezas. E eu tô falando muito de coisas materiais, porque geralmente é o que a gente deseja, mas coisas imateriais também, tipo sucesso, reconhecimento, aprovação humana. É olhar pra tudo isso com uma visão diferente, gente. É ver tudo isso como perda, sabe? O cristianismo é muito mais profundo do que a gente imagina quando a gente acha que sendo cristão as coisas vão se encaixar, a gente vai ser feliz e tal. Jesus não morreu para que a gente fosse feliz, ele morreu para que a gente fosse salvo, para que a gente se reconciliasse com Deus. Essa é a chave do evangelho. Não é o fato de eu ter todos os meus desejos realizados, todos os meus sonhos realizados, mas é o fato de eu poder ser amiga de Deus de novo, sabe? Do meu pecado, que é tão ofensivo a Deus, que é um Deus santo, poder ter sido perdoado. Isso é louco, cara. E isso é a maior recompensa de todas. O próprio Cristo é a nossa maior recompensa. E ser como Jesus precisa se tornar o nosso maior sonho, cara. Ser como Jesus e fazer Jesus conhecido, sabe? Tipo, essas precisam ser nossas idealizações. De coração, gente. A gente pode sonhar com outras coisas, né? Obviamente. Ter um empreendimento, um casamento, sei lá, escrever um livro ou viajar para algum país. Podem ser sonhos. E todos esses sonhos são super válidos, né? Desde que eles não estejam passando por cima de ninguém, nem desonrando a Deus, ferindo algum princípio bíblico. Só que a gente não pode colocar nada no nosso altar do coração, a não ser Deus, sabe? Essa é a grande questão. Um livro excelente que fala sobre esse assunto é O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. Eu já li ele tem um tempo, mas esse tema sempre fica martelando na minha cabeça, porque eu vejo muitas pessoas falando isso, assim, né? Tipo, nesse sentido de que Deus vai realizar os seus sonhos, Deus vai cumprir os seus desejos, só que isso tudo é mentira, né? Não quer dizer que isso vai acontecer. E eu gosto muito das citações que esse livro traz, né? Tem uma muito boa aqui. Pedir em nome de Jesus também significa pedir o que Jesus pediria. Olha isso, né? Outra citação muito boa. As nossas orações precisam ter intimidade suficiente para chamar Deus de Pai, mas a submissão consciente para pedir que a vontade dele seja feita. Então leiam O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo, porque ele é muito bom. Fala exatamente sobre esse tema que eu tô falando nesse vídeo. Mas também, obviamente, leiam a Bíblia, que é o maior livro de todos e vai sempre nos guiar em direção ao Senhor, porque a Bíblia é o próprio Deus falando com a gente. Isso é muito precioso. Eu tava com isso no coração, eu precisava falar em algum vídeo. Deus não é nosso mordomo, ele é o nosso Senhor e nós somos os servos dele. Mas também nós somos filhos, filhos amados. E esse é um grande privilégio que Jesus nos deu depois que ele morreu na cruz pela gente. A gente tem o direito de pedir as coisas, mas como eu li no livro do Rodrigo Bibo, a gente precisa se submeter a ele, entendendo que ele também é o rei das nossas vidas, o rei do nosso coração. E quando a gente conhece esse Deus, a gente se entrega com amor. Entender que Deus vai dominar a nossa vida, vai comandar as nossas vidas e os nossos planos, é um prazer, cara. Tipo assim, Senhor, vai, entendeu? Eu não sei nada. Quando você conhece Jesus, você entende que você não sabe nada de nada, entendeu? Então os nossos desejos, os nossos sonhos são tão pequenos comparados ao que Deus tem sonhado pra gente e ao que Deus já fez na cruz por nós. Por que a gente idealiza tantas coisas quando Deus já nos deu a maior coisa, que é a morte de Jesus na cruz, a ressurreição dele depois de 3 dias e a reconciliação, enfim, com ele? A gente pode ser amigo de Deus, a gente pode ser chamado de filho de Deus. A gente não tem mais condenação se a gente está em Cristo Jesus. Então, esse é o sonho realizado de todas as pessoas, mesmo que elas não saibam. A gente não precisa ficar buscando outras coisas, sabe? Então, não, Deus não vai realizar todos os seus sonhos, nem todos os meus sonhos.
Mas graças a Deus por isso, porque a gente ainda tem um coração pecaminoso que deseja coisas que a gente não precisa às vezes. Deus é bom e Ele é soberano. Espero que a gente continue crescendo e amadurecendo na nossa fé, entendendo todas essas coisas, uma coisa de cada vez. O Senhor nos ensina com graça e com misericórdia, graças a Deus, porque Ele é um Pai que nos corrige em amor. E é isso, gente. Se vocês tiverem mais temas de vida cristã ou qualquer outro tema de vídeo, podem comentar, que vai ser um prazer de fazer esse vídeo pra vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.